Segundo Marx, na sociedade capitalista, a luta de classe se dá entre a burguesia, a dona dos meios de produção, a dona do capital, das máquinas, e o proletariado, os operários, aqueles que vendem a sua força de trabalho, aqueles que não são detentores do capital, aqueles que não são donos dos meios de produção. Ah, eu defendo o capitalismo, eu sou capitalista. Você é dono dos meios de produção? Você é dono do capital e das máquinas? Se não é, se vende sua força de trabalho assim como eu, que vendo as minhas aulas, ou que estou aqui no YouTube dando aulas, eu sou proletário, eu vendo minha força de trabalho, o meu conhecimento, a minha voz, o meu entendimento da realidade. Para Marx, esse processo evolutivo histórico, inevitavelmente, iria gerar um processo revolucionário, no qual o proletariado iria se reconhecer uns nos outros, no trabalho fabril especialmente, entre os operários no chão da fábrica, iriam se reconhecer como explorados, iriam fazer uma revolução. E aí, tudo bem? Você vai estudar agora os clássicos da sociologia, os três grandes pensadores da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses são os três porquinhos da sociologia, os grandes pensadores da sociologia que nós chamamos de clássicos da sociologia. Aqui no nosso canal tem aula sobre Durkheim, tem aula sobre Weber e tem aula sobre Marx, que será esta que você vai assistir agora, a partir deste momento. Karl Marx, que revolucionou a história da humanidade, dividiu com sua teoria a humanidade em dois polos, polo socialista e polo capitalista. Basta estudar a Guerra Fria em história. Não só Guerra Fria, como Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, todas elas influenciadas pela teoria de Marx e Engels. Aqui nós estudaremos o Marx sociólogo. Marx se formou em Direito, mas é um sociólogo, economista, filósofo. O Marx é multiuso. O Marx é um cara extraordinário do ponto de vista das ciências humanas. Mas aqui nós perceberemos e estudaremos o Marx sociólogo, o que o Marx propôs enquanto sociologia, beleza? Então não esquece de assistir a aula anterior a essa de Durkheim e a outra de Weber e matar os três clássicos da sociologia e assistir comigo essa de Karl Marx. As teorias de Marx sobre as sociedades humanas fundamentaram aquilo que conhecemos como socialismo científico. Pois bem, existiu o socialismo utópico, que foi o socialismo anterior ao socialismo proposto por Karl Marx e seu parceiro Engels. No Manifesto Comunista, eles lançaram as bases desse novo modo de produção, modelo econômico, modelo social, conhecido por socialismo. Só que um socialismo com bases científicas. O Marx deu fundamentação teórica ao que ele propôs como socialismo. Ele propôs o socialismo científico. E o socialismo científico foi uma teoria que se espalhou pelo mundo, que influenciou diversas sociedades em seus modelos econômicos, políticos, sociais, em seu modo de produção, beleza? Quer saber mais sobre socialismo científico? Eu adoraria falar nesse vídeo, mas o vídeo ia ficar muito longo. Vai aqui e coloca Marx e o socialismo científico, ou Marx, Engels e socialismo científico, Hugo Brandão. Rapidamente você vai chegar nos nossos vídeos. Tem vídeo aqui no nosso canal sobre absolutamente todos os conteúdos de ciências humanas. Basta colocar Hugo Brandão mais o conteúdo e você vai estar tendo acesso aos nossos diversos vídeos, como por exemplo, está se aprofundando acerca do socialismo científico proposto por Marx e Engels. Aqui nós ficaremos só com Marx. Vale muito a pena estudar o socialismo científico porque ele revolucionou a história da humanidade. Ele influenciou diversos movimentos políticos revolucionários ao longo dos séculos. E aqui eu posso citar alguns: Revolução Russa em 1917, Revolução Chinesa em 1949 e Revolução Cubana em 1959. Essas são as três grandes revoluções socialistas do século XX. Sempre, preste atenção, absolutamente sempre uma dessas três revoluções está caindo na prova do Enem.
Nunca ficou uma prova do Enem sem pelo menos cair uma dessas três. Então fica ligado, e elas ocorreram por influência direta das teorias de Marx. Marx e Engels, logicamente, porque eles fundamentaram o socialismo, mas como aqui nós estamos falando de Marx como sociólogo, nós adentraremos para estudar esse sociólogo, Karl Marx, que pertence aos clássicos da sociologia, junto com Emile Durkheim e com Max Weber. Em outras palavras, Marx foi um crítico ferrenho ao capitalismo e um defensor do socialismo ou da sociedade comunista. Hugo, não sei o que é comunismo. Pois bem, então vem comigo, digita aqui Karl Marx e o socialismo científico, ou Karl Marx e Engels, socialismo científico, Hugo Brandão, e vai direto para a aula sobre Marx na política, o pensamento político de Karl Marx, o pensamento político de Engels, o que é o socialismo, o que é o comunismo. Socialismo e comunismo, embora muitos usem como sinônimos, são coisas diferentes. São de uma mesma teoria, mas são diferentes. Quer saber mais? Não deixa de assistir essa aula, porque agora eu não posso falar, porque senão essa aula ia ficar enorme. Voltemos para o Marx sociólogo e o que ele produziu enquanto sociologia. O pensamento de Karl Marx foi fruto de três grandes teorias. A filosofia proposta por Hegel, não Engels. Engels foi parceiro de Marx, escrevendo Ideologia Alemã e Manifesto Comunista. Hegel é um filósofo da modernidade, para alguns já um filósofo contemporâneo, mas coloquemos aqui como um filósofo da modernidade, o qual Marx fará duras críticas. Segundo, o socialismo francês. E terceiro, a economia política inglesa. Dessas três, nós iremos ficar com a filosofia alemã, que contribuiu decisivamente para a teoria sociológica de Marx. Contribuiu com a dialética, daí que o materialismo histórico de Marx também ser conhecido como materialismo dialético. A dialética é uma lógica de entendimento que tem como fundamentação a contradição, encadeada em tese, antítese e síntese. Para Marx, a dialética é um instrumento de entendimento do processo social, que por sua vez movimenta a história da humanidade, por meio de uma constante luta de classes. Daí um conceito central na teoria de Marx, a luta de classes. Pois, como afirmava Marx, a luta de classes é o motor da história. O que movimenta a história, segundo Marx, é nada mais nada menos que a luta de classes. Vamos dar alguns exemplos. Na Idade Antiga, o que movimentou a história foi a luta entre senhores e escravos. Na Idade Média, entre senhores feudais e servos. Na Idade Moderna, entre nobreza e a plebe. Na Idade Contemporânea, o que movimenta a história, o que faz a história se mover, é a luta entre burguesia e o proletariado. Então o que movimenta, o que move a história é a luta de classes. Essa é a base teórica de Marx. Repito, que o motor da história, o que movimenta a história é a luta de classes, beleza? Então percebam que Marx entendia que a vida humana é marcada por uma relação entre pessoas e as coisas, ou seja, relações de produção. E é destas relações de produção que se estabeleceram as classes sociais. A sociedade dividida em classes sociais é o que movimenta a história, porque a sociedade dividida em classes, geralmente você tem a classe que domina e a classe que é dominada. E a luta de uma classe com outra é o que movimenta a história. É importante enfatizar que as classes sociais, basicamente, sempre foram divididas, sempre tivemos a classe dominante ou proprietária dos meios de produção e a classe dominada ou não proprietária dos meios de produção. Então tem a classe que é dona dos meios de produção, a dominante, e a classe oprimida, aquela que é não dona dos meios de produção, a dominada. Os meios de produção diferenciam-se em cada fase da história, mas fundamentalmente os meios de produção são terras, máquinas e ferramentas em geral. Daí a sociologia de Marx ser conhecida também como materialismo histórico. Assim, a luta de classe sempre se manifesta entre o conflito dos dominados e dominantes, sempre levando em consideração o caráter histórico desse processo. Repito, daí a sociologia do Marx é denominada de materialismo histórico.
desse materialismo histórico, dessa luta de classes, de dominantes e dominados, é que nós temos, ou é daí que surge, o conceito de modo de produção. Desde o surgimento da propriedade privada, nós temos tido vários modos de produção. Idade Média, por exemplo, o feudalismo. Idade Moderna, nós temos aí o pré-capitalismo, o mercantilismo. E na Idade Contemporânea que nós vivemos hoje, nós vivemos no modo de produção capitalista. E temos um modo de produção que é a resposta ao capitalismo, que é o socialismo. Costuma cair imensamente no Enem. Mas preciso ressaltar que, segundo Marx, desde o surgimento da propriedade privada, nós temos diversos modelos, diversos modos de produção, como o primitivo, o asiático, o feudal, o capitalista, enfim, são diversos os modos de produção. O modo de produção primitivo, por exemplo, nos leva para a pré-história, mas não necessariamente somente na pré-história. Hoje é possível ainda identificar diversas sociedades mundo afora, sociedades especificamente mais reclusas, que vivem num modo de produção primitivista. Nós temos sociedades que vivem ainda no modelo feudal, no modo de produção feudal. Não dá para estabelecer que todas as sociedades, que o mundo todo, vive, por exemplo, num modo de produção majoritário hoje, que é o modo de produção capitalista. E nós temos, inclusive, o que se opõe ao capitalismo como modo de produção, que é o socialismo. E algumas sociedades que vivem o socialismo. Então nós temos que ter muito cuidado quando tentarmos compreender os modos de produção, porque na história, rapidinho a gente é levado a perceber o modo de produção primitivo lá na pré-história, o modo de produção escravista na Idade Antiga, na Idade Média o modo de produção feudal, na Idade Moderna o modo de produção mercantil, que é um pré-capitalismo, e na Idade Contemporânea o modo de produção capitalista e a resposta ao capitalismo, o socialismo. Mas precisamos lembrar que isso não acontece simultaneamente em todas as sociedades humanas. Nós temos que ter cuidado. Então os modos de produção determinam as relações políticas, econômicas, sociais de uma sociedade, e cada sociedade vive um modo de produção específico. Marx, quando interpretou a realidade, ele estava na sociedade inglesa, em meio a um momento de revolução industrial. Isso é extremamente importante para entendermos a teoria de Marx. E entendermos que quando Marx conceitua modos de produção e luta de classes, ele não está homogeneizando a sociedade como se toda a sociedade hoje, por exemplo, vivesse sobre o modo de produção capitalista. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, etnias indígenas que não vivem no modo de produção capitalista, que não são regidas pela lógica do capitalismo, pela economia capitalista, pela política capitalista. Isso só para dar um exemplo de uma sociedade que nós temos como referências aqui no Brasil. Algumas das sociedades, ou melhor, das etnias dos povos nativos do Brasil, só para citar um exemplo. Então tenham cuidado com os modos de produção, porque em sociologia modos de produção nos diz muito mais do que em história, que a gente rapidinho coloca escravismo na Idade Antiga, feudalismo na Idade Média. Então, por exemplo, enquanto estava feudalismo na Idade Média na Europa, no Brasil não necessariamente. Quando tivemos as grandes navegações que invadiram as Américas, no mundo nós estávamos vivendo, ou iríamos viver, um capitalismo, ou vivíamos o pré-capitalismo. No Brasil não necessariamente, a gente vivia o escravismo por conta do colonialismo do século XVI. Isso só para vocês ficarem ligados, vai essa dica do Enem, para vocês abrirem a mente, porque o Enem deixou de ser conteudista. Não ganha quem tem mais conteúdo, ganha quem tem a capacidade de lidar com o conteúdo, de jogar com os conteúdos, beleza? Então fica ligado em relação aos modos de produção. Marx via nesse processo histórico dos modos de produção um sentido evolutivo. E, no caso do capitalismo, a classe dominante, os operários, seria capaz de, por meio de uma união internacional do proletariado, destituir o poder econômico e político da burguesia. Sim, segundo Marx, na sociedade capitalista, a luta de classe se dá entre a burguesia, a dona dos meios de produção, a dona do capital, das máquinas, e o proletariado, os operários, aqueles que vendem a sua força de trabalho, aqueles que não são detentores do capital, aqueles que não são donos dos meios de produção. Ah, eu defendo o capitalismo, eu sou capitalista. Você é dono dos meios de produção? Você
você é dono do capital e das máquinas, se não é, se vende sua força de trabalho assim como eu, que vendo as minhas aulas, ou que estou aqui no YouTube dando aulas, eu sou proletário, eu vendo minha força de trabalho, o meu conhecimento, a minha voz, o meu entendimento da realidade. Então, segundo Marx, nós temos duas classes sociais, a burguesia, aquela que domina, e o proletário, os operários, né, aqueles que são dominados. Para Marx, esse processo evolutivo histórico inevitavelmente iria gerar um processo revolucionário, no qual o proletariado iria se reconhecer uns nos outros, no trabalho fabril especialmente, entre os operários no chão da fábrica, iriam se reconhecer como explorados, iriam fazer uma revolução, ia ter uma tomada de poder. A destituição do poder da burguesia se dá num processo revolucionário no qual o proletariado toma o poder da burguesia, toma o poder político e econômico da burguesia e estabelece o que nós chamamos de ditadura do proletariado. Que de ditadura não tem nada. Eu não curto muito esse nome de ditadura do proletariado, porque era um poder do povo, para o povo. Ditadura do proletariado é porque o proletariado, os explorados, aqueles que são dominados, iriam tomar o poder, iam governar para si, iam governar para a maioria dos trabalhadores, até que a burguesia aprendesse a trabalhar. Então, se a gente tem uma pirâmide, nós temos a burguesia em cima e o proletariado embaixo. Ia haver a inversão. Essa burguesia que acabou de perder o poder ia querer voltar. Para a burguesia não voltar ao poder, era necessário um Estado forte, no qual mantivesse essa burguesia que caiu do poder como classe trabalhadora, que ela trabalhasse e a partir do momento que ela trabalhasse, se acostumasse, digamos assim, com o trabalho, nós não iríamos ter mais divisão de classes sociais, todos seriam iguais. E aí já não haveria mais a necessidade do Estado. Não é necessário o Estado na teoria de Karl Marx. O Estado só é transitório, temporário. No momento em que o proletariado toma o poder, ele precisa ter um Estado forte, porque essa burguesia vai querer voltar ao poder. Então estabelece uma ditadura do proletariado. Depois nós teremos uma burguesia que vai aprender a trabalhar assim como todos. E não vai haver mais necessidade de classes sociais. Nesse momento não há mais a necessidade do Estado. E nós estamos então assim na tão sonhada sociedade comunista ou no comunismo, onde todos seriam iguais. Hugo, explica com mais profundidade. Eu te convido a assistir o meu vídeo sobre socialismo científico. Nós temos vídeos sobre socialismo utópico e sobre socialismo científico. E lá você vai entender melhor a ditadura do proletariado, o que é comunismo, o que é socialismo. E tem outras diversas aulas, como por exemplo, política na contemporaneidade, filosofia política na idade contemporânea, na qual você estará vendo nesta aula todos os conceitos políticos da idade contemporânea. Neoliberalismo, liberalismo, estado de bem-estar social, regimes totalitários como nazifascismo, social-democracia, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo. Então vai lá e assiste também socialismo científico de Karl Marx e Engels, que você vai entender bem a diferença entre socialismo e comunismo, mas eu tô certo que com essa minha explicação já deu para você mais ou menos entender o que é o socialismo e o que o Marx propõe. Propõe que os trabalhadores tomem o poder, que os dominados tomem o poder dos dominantes, instituam uma ditadura do proletariado até que todos sejam iguais, e aí nesse momento não é preciso mais ter Estado, beleza? Neste período de domínio do proletariado, do povo, né, o povo tomando o poder político e econômico, instituindo a ditadura do proletariado, haveria um modo de produção socialista ou socialismo. E posterior a isso nós teríamos o comunismo, onde todos seriam iguais e não haveria mais a necessidade do Estado. Marx acreditava, como ele escreveu no seu livro Ideologia Alemã, que o socialismo seria uma fase intermediária para se alcançar o comunismo, tal como eu expliquei anteriormente. Ou seja, uma fase intermediária entre o capitalismo e o comunismo. O comunismo seria esse sistema, esse modelo, esse modo de produção que acabaria de uma vez por todas com as classes sociais e eliminaria a necessidade de termos um Estado. Assim, nós poderíamos resumir a teoria de Marx, o que é muito louco, porque Marx escreveu e produziu demais, mas na sociologia nós poderíamos definir como uma visão da sociedade através das lutas das classes sociais, devido aos seus interesses antagônicos, sendo o capitalismo mais uma manifestação histórica da luta de classes. Para Marx, os problemas decorrentes
desse modo de produção, desse sistema socioeconômico que denominamos por capitalismo, só poderiam ser solucionados por meio de uma forma radical: a eliminação do modo de produção capitalista ou assalariado, a partir de uma revolução internacional proletariada contra a burguesia, a classe que domina. Marx condenava qualquer forma que pudesse dar sobrevida ao capitalismo, qualquer forma que pudesse naturalizar o capitalismo. Ele era anticapitalista. Em sua teoria socialista, no seu materialismo histórico, Marx é anticapitalista. Condena qualquer forma de tentativa de naturalização do capitalismo, qualquer forma de tentar tornar o capitalismo mais palatável. Para Marx, nós teremos que acabar, que destruir com o capitalismo. Isso vai se dar através de um processo revolucionário no qual as classes dominadas tomarão o poder da classe dominante, ou seja, o proletariado toma o poder da burguesia. Dentro da compreensão de materialismo histórico em Marx, ele definiu dois conceitos para compreendermos todo esse processo: o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura. Segundo Marx, é necessário a existência do homem para que esse possa pensar. Ou seja, primeiro o homem tem que produzir suas condições materiais e concretas de vida pelo trabalho, que são os bens necessários à sua existência e à sua sobrevivência. A esse processo é o que o Marx denomina por infraestrutura. O primeiro dos nossos conceitos para compreendermos esse processo de materialismo histórico no Marx. Existe uma base econômica na sociedade que está relacionada às formas de produção e de bens necessários para a sobrevivência. A própria sociedade cria necessidades sempre superiores, em quantidade e sem qualidade. E são essas necessidades crescentes que incentivam o desenvolvimento constante das forças produtivas. Assim, para o homem, o trabalho é ontológico, quer dizer, é indissociável da existência humana. Indissociável é que não se separa, ou seja, não é uma escolha, não é uma opção, é uma realidade, está posto. Isto é, como já falei, o trabalho é ontológico, segundo Marx, e indissociável da existência humana. É próprio da natureza humana, da existência humana. É por isso que o modo de produção consiste nas forças produtivas e nas relações de produção que, juntas, criam a existência de uma determinada sociedade. Então, segundo Marx, no capitalismo, por exemplo, a desigualdade de propriedade cria contradições que provocam um processo revolucionário. As forças produtivas e as relações sociais determinadas por elas modificam-se a cada momento. Por isso que são determinadas historicamente. E esse movimento ocorre à medida que vão aumentando as necessidades. Assim é materialismo, porque o homem que está construindo a sua existência de forma concreta, trabalhando e produzindo as coisas da vida. E assim, a cada mudança nessa forma de produção faz com que mude a forma de se viver, muda a vida das pessoas, muda a sociedade. Marx, por exemplo, vai criticar os filósofos de sua época, ou os que vieram anteriormente a ele, porque segundo Marx, eles percebiam a realidade de cima para baixo, quando para Marx nós devíamos perceber a realidade de baixo para cima, a partir da vida concreta. Logo, para Marx, não são os pensamentos que determinam a vida, é o contrário, é a vida que determina os pensamentos. Essa é uma base do materialismo histórico, em contradição ao idealismo hegeliano. Então Hegel entendia o oposto de Marx. Por isso que eu falei no início dessa aula que Marx faz uma grande crítica à filosofia proposta por Hegel, que entendia o mundo de cima para baixo, que entendia que o pensamento determinava a vida, quando para Marx é a vida que determina os pensamentos, é a realidade concreta dos indivíduos, é a realidade concreta da sociedade que determina os nossos pensamentos. Desta forma, para Marx, não são as relações sociais que determinam a vida, e sim a vida que determinam as relações sociais. Vivemos de acordo com a nossa época e produzimos os bens necessários para esse modo de viver a cada época.
Logo, segundo Marx, a realidade é apresentada, ela aparece de forma invertida e tomada de ideologia. Tá aí um conceito interessante do Marx, o conceito de ideologia. Quando a classe dominante, ela aliena, ela deixa a classe dominada alienada. Alienação vem de estar alheio, não perceber a realidade, não conhecer a realidade, estar alheio à realidade que vive. A classe dominante, de forma ideológica, por meio de ideologia, inverte a lógica, inverte a realidade e aliena a classe dominada, que, por exemplo, não se entende como classe de trabalhadores, como classe que é oprimida, como classe que é dominada. Não percebe a dominação porque está alienada, através de um processo ideológico, através da ideologia. Pois, tendo o poder na mão, a burguesia faz o discurso filosófico que convence os trabalhadores, que convence a classe dominada, de que a proposta de modernidade seria melhor para o futuro, de que a proposta do capitalismo, a proposta da classe dominante é o que há de melhor para os trabalhadores. É como se a classe dominante conseguisse inverter por meio da ideologia de tal forma a realidade que ela convencesse aos trabalhadores que serem explorados, oprimidos, é algo interessante, é a melhor forma de se viver. É nesse cenário que aparece o conceito do Marx de superestrutura. E para entender a superestrutura, nós precisamos entender o Estado burguês, como afirmou Marx. Uma vez que o Estado burguês de direito político, ou nas palavras de Marx, superestrutura, institui as ideias de liberdade e igualdade, conseguindo com isso a dominação por meio da ideologia. Todos somos iguais, todos somos livres, quando na verdade não somos. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade vendido pelos iluministas, ele não se aplica à realidade atual. Mas ainda assim, por meio da ideologia, a superestrutura, o Estado burguês convence os trabalhadores de que, olhe, é melhor a modernidade, porque vocês são livres, porque vocês são iguais, todos têm direitos iguais. Quando nós bem sabemos que a realidade não é essa. Só que os trabalhadores, os dominados, os explorados, eles não têm consciência disso, não têm o que nós chamamos de consciência de classe, pois não conseguem se desvincular da ideologia que apresenta para eles o Estado burguês como sendo algo bacana, algo legal, algo que dá liberdade, dá igualdade, que garante liberdade e igualdade. Então a burguesia, que já tem o poder econômico, ela toma o poder político para convencer a todos que esse é o melhor caminho, que é a melhor forma de se viver. Essa classe dominante faz uso do discurso de que todos em nossa sociedade temos direitos iguais, somos livres e de direitos iguais. Porém, desde que aceitem a relação de exploração. Então veja como é uma ideologia forte da superestrutura, do Estado burguês. Repito, a burguesia ela já tem o poder econômico, ela é detentora dos meios de produção, é dona das máquinas, e ela ainda toma o poder político, e a partir do poder político e do poder econômico, ela institui a sua ideologia, a força da sua ideologia, convencendo os trabalhadores que essa é a melhor forma de viver, que os trabalhadores são todos iguais e livres, mas desde que eles aceitem a exploração. Só que os trabalhadores sequer se reconhecem como explorados por força da ideologia, por conta do processo de alienação. Eles não conseguem tomar consciência de classe. A superestrutura serve para reafirmar que este modo de vida é o correto, é o melhor de se viver, a fim assim de manter o sistema, de manter a dominação. Nessa superestrutura, nesse Estado burguês, o poder vem de cima para baixo, dizendo que existe uma lei e que essa tem que ser respeitada por todos, e que todos são iguais perante essa lei. É uma ideologia de alienação, porque não há igualdade na sociedade capitalista. A sociedade é composta de classes opostas. Existem os dominantes e os dominados. Existem os opressores e os oprimidos. Ou seja, aqueles que detêm o poder e os outros que têm que segui-los. Existe um conflito constante de interesses opostos. A dominação, portanto, ela é mascarada, mas ela está presente. Ela é mascarada pela ideologia que aliena os trabalhadores, que aliena a classe dominada, que
conta com a superestrutura do Estado burguês. Logo, segundo Marx, sempre existiu a luta de interesses opostos, a luta de classes, das classes dominantes e das classes dominadas ao longo da história. Isso moveu a história. Segundo Marx, também o Estado, as leis, as normas existem para reproduzir o sistema burguês e com isso reproduzir a alienação. A alienação essa da consciência de classe. A alienação essa que não deixa os trabalhadores perceberem que são oprimidos, que são explorados, que são dominados. É uma alienação pesada por força da ideologia da superestrutura. É preciso enfatizar que a Revolução Industrial acelerou o processo de alienação do trabalhador, dos meios de produção e dos produtos por eles produzidos. Produtos estes frutos do seu trabalho, produtos por eles produzidos pela força do seu trabalho. Os trabalhadores sequer se identificam pós-Revolução Industrial com a produção, com o que eles próprios produzem. Tamanho é a alienação por meio da ideologia da superestrutura do Estado burguês. Marx acreditava que pelo fato do homem ter perdido sua liberdade em função do trabalho, houve uma desvalorização do mundo humano, crescente em razão direta à valorização do mundo das coisas. Porque o objeto que o trabalho produz, o seu produto, contrapõe-se-lhe com um ser estranho, como um poder independente do produtor. Repito, o trabalhador não mais se reconhece no que ele mesmo produz. É esse processo de alienação por força da ideologia da superestrutura. É essa a teoria de Marx. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, que tenham entendido Marx. Podem tacar aqui perguntas à vontade nos comentários. Não esquece de dar o like e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que também estão estudando sociologia, que também estão estudando para o Enem. Marx é um dos caras que mais cai no Enem. Não perde de anotar as diversas dicas que a gente deu ao longo desse vídeo e de assistir as outras aulas sobre os clássicos da sociologia, Durkheim e Max Weber, beleza? Até mais, um forte abraço!